Boa noite para todo mundo. Hoje, 4 de fevereiro de 2023. Agora sim, fevereiro começou, né? Mas já no final de semana já tem o feriadão aí pra gente, que é o carnaval. Mas ainda assim, tem muita coisa por vir essa semana. Tem muita coisa que aconteceu na semana passada que a gente pode comentar aqui pra gente não se esquecer, tá? E de antemão, para quem tá chegando agora no canal, muito bem-vindo. Meu nome é Fernanda Raime. Eu sou operadora especialista em dólar. Eu faço intraday em dólar. É claro que operações táticas e operações de longo prazo para patrimônio também são feitas por mim, mas assim, o que me motiva a acompanhar na unha, na vírgula, o que acontece nos mercados no Brasil, nos Estados Unidos, na China, geopolítica, política, enfim. Tudo isso é muito mais a necessidade de eu estar bastante atenta aí para operações intraday. É claro que todo este conhecimento, no final das contas, ele é usado também para operações táticas, para operações de longo prazo também. Tá? Mas a minha especialidade, o motivo de eu estar aqui compartilhando meu conhecimento com vocês, é a minha especialidade em operar dólar futuro, ok? Então, muito bem-vindo, se inscreva no canal, convide mais amigos também, né, para assistir os vídeos aqui com a gente fala um pouco mais de mercado. E, lógico, deixe um like aqui, deixe um comentáriozinho também falando qual a sua especialidade, o que você opera, ou pelo menos se você está buscando a consistência no mercado, em qual ativo você está buscando essa consistência. Ok? Mas vamos lá, de antemão para explicar para vocês, no vídeo de domingo, a gente sempre faz uma revisão do que aconteceu na semana anterior, para então falarmos aí do que está por vir, tá? Prestem bastante atenção nessa semana, porque tem alguns itens importantes ali que não necessariamente estão no Investing, mas eu vou trazer para vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele, tá? Mas vamos lá. Bom, como sempre, vamos falar da semana anterior. Na semana anterior, também não tivemos uma semana positiva nem para a nossa bolsa, nem para a bolsa da China. Inclusive a da China, ela devolveu praticamente toda a alta que ela tinha adquirido depois do anúncio aí do corte de compulsório, que foi há 2 semanas atrás, se eu não me engano, lá na China, né? Então, assim, o governo chinês anunciou o corte de compulsório, o mercado entendeu aquilo com bons olhos como, de fato, um estímulo efetivo para a economia real da China, e não só aquela questão da recompra de ações lá por parte do governo, para ajudar o mercado de capitais também, claro, mas o que pegou mesmo positivamente foi a questão do corte de compulsórios. Mas as bolsas chinesas acabaram devolvendo toda a alta aí, principalmente pelo início da semana, que nós vamos falar já, que teve aí o anúncio pelo Tribunal de Hong Kong em relação à liquidação da Evergrande. Lembra aquela incorporadora gigante lá na China que dá trabalho para o setor imobiliário desde 2021 por lá? Pois bem, o Tribunal de Hong Kong, ele decretou aí a liquidação desta empresa por lá, que é uma empresa grande, importante para o setor imobiliário da China, setor esse que não vem bem das pernas, né? E isso trouxe aí uma preocupação em relação ao setor imobiliário da China. Vale lembrar, minha gente, que o governo chinês, ele ainda não se posicionou sobre esse decreto do Tribunal de Hong Kong, tá? O mercado quer saber se o governo chinês, ele vai obedecer a um decreto de um tribunal, não é fora da China, porque ele é China, né? Mas não deixa de ser uma característica mais ocidental ali, né, menos oriental, enfim. Esse aqui é um pano para discussão por muito tempo, não vou entrar nesse mérito agora. Mas fato é que o governo não se posicionou, tá, em relação a isso ainda. Então, trouxe preocupações aí em relação a riscos jurídicos que as empresas chinesas sofrem na medida em que tem investimento internacional ali e o investidor estrangeiro, ele não se sente seguro se um tribunal internacional não vai, mas se um tribunal internacional faz um decreto contra uma empresa chinesa e o governo chinês resolve não adotar este decreto, não colocá-lo em prática, e aí, como é que fica o risco do estrangeiro investir na China? Esse é o ponto que está pegando também, além de, obviamente, uma preocupação com relação ao setor imobiliário. Bom, fato é que nós tivemos aqui Bolsa da China derretendo na semana passada, devolvendo toda a pequena alta que ela teve esse ano, né? Bom, Bolsa da Europa dentro da estabilidade, tá? Levemente positivo aqui. E a Bolsa dos Estados Unidos, por incrível que pareça, minha gente, dentro do positivo, depois de indicadores fortes nos Estados Unidos na semana passada, que a gente vai falar já, e uma decisão de política monetária por lá, com um discurso bem hawkish por parte do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Ainda assim, o S&P no positivo. Por quê? Bom, minha gente, balanços de empresas tecnológicas por lá. No final das contas, se vocês pegarem o S&P e destrinchar o S&P, vocês vão perceber que quem está surfando toda essa positividade são empresas de tecnologia, ponto. E algumas que carregam o índice, né? E algumas, ok?
não olhem para o índice de maneira cheia e falem, poxa, como é que a Bolsa dos Estados Unidos está positiva num cenário de higher for longer lá, de juros e etc. Não, entendam que essa positividade ela é proveniente das 7 magníficas, né, que são basicamente 7 empresas ali envolvidas com inteligência artificial. A maioria delas soltou balanço na semana passada e o destaque ficou para a Meta, que o balanço surpreendeu consideravelmente os investidores e não só isso, eles anunciaram recompra de ações ali e possível distribuição de dividendos no futuro. Isso fez com que a ação bombasse, depois do anúncio aí do seu balanço, mais de 15%. Tá? E essa positividade, geralmente de uma empresa, ela arrasta a positividade das outras empresas de tecnologias listadas na Nasdaq, que faz parte aí do S&P junto com o Dow Jones, tá? Bom, para quem não sabe essa composição, eu tenho um post lá no meu Instagram, dá uma procuradinha lá que vocês vão entender melhor, mas também o Google resolve isso daí, tá bom? Mas fato é que a positividade do S&P ele é proveniente de empresas pontuais, tá? Bom, na semana passada nós tivemos o dólar positivo, na verdade, vamos lá, minha gente, o dólar contra o peso mexicano dentro de uma estabilidade, levemente negativa, mas ainda assim dentro de uma estabilidade. A cesta DXY levemente positiva, mas ainda assim nada muito expressivo, tá? Nós tivemos bastante volatilidade na semana passada, mas ainda assim o dólar frente a esses pares de moeda, eles fecham dentro de uma neutralidade, tá? Com exceção do dólar aqui no Brasil. O Brasil, é claro que, olhando para o fiscal aqui, né, nós começamos a semana aí com a divulgação do resultado fiscal de 2023 do governo brasileiro e surpreendeu muito negativamente os investidores, na medida em que foi o pior resultado dos últimos, desde que o segundo pior resultado, desde que esse número é apurado, tá? E vale lembrar que o primeiro foi a pandemia, que o governo precisou imprimir muito dinheiro para conseguir controlar aí uma crise recessiva muito grande que o mundo inteiro sofreu. Então esse número foi um número que assustou muitos investidores e assim, vamos combinar que nós estamos num cenário em que o fiscal desde o dia 1º de janeiro até hoje está nas manchetes aí no radar dos investidores aqui no Brasil, né? Na medida em que a reoneração da folha de pagamento é um tema que não vai para frente ainda, né? Claro que na medida em que o recesso parlamentar voltar, que é essa semana agora lá em Brasília, a gente vai ter mais movimentação em relação a esse tema, mas por enquanto não temos, tá? Além disso, não sei se vocês se lembram, mas foi divulgada a nova política industrial do Brasil, em que o BNDES vai investir 300 bi até 2026 na indústria brasileira e de onde que esse dinheiro vai vir. Enfim, vários insights que colocam em xeque o fiscal do país desde o dia 1º de janeiro estão sendo divulgados na mídia, né? E isso traz uma preocupação fiscal. Aí, somado a isso, aí, neste contexto, ainda é divulgado um resultado muito pior do que o mercado esperava para o ano de 2023. Tá? Então, fato é que o fiscal do país tem posto em prova o interesse ou o desinteresse do investimento estrangeiro por aqui, tá? Por isso que o nosso dólar, ele acaba oscilando mais, movimentando muito mais do que o dólar no resto do mundo, tá? Quando a gente olha para commodities, a gente teve uma queda um pouco mais expressiva do minério de ferro na semana passada, muito proveniente aí das preocupações em relação ao setor imobiliário na China, grande consumidor desta commodity, né? E o petróleo, ele devolve praticamente toda a alta do ano, né? Vale lembrar que ele fecha janeiro aí com mais de 8% de alta e ele praticamente devolve toda a alta do ano na semana passada, na medida em que nós tivemos uma movimentação americana aí muito voltada para uma condição de política monetária hawkish. É claro que teve bastante volatilidade relacionada ao petróleo, referente ao Oriente Médio, referente a dados de estoque de petróleo que saem nos Estados Unidos, mas assim, se eu pudesse elencar um item aqui que com certeza fez preço também nas commodities, no minério de ferro também não foi diferente, tá? Definitivamente seria a expectativa dos investidores de que os juros nos Estados Unidos precisarão permanecer altos por mais tempo. Ah, Fernanda, mas o que isso tem a ver com commodity, minha gente? Se os juros da maior potência mundial precisam permanecer altos por mais tempo, significa que o Banco Central americano tem a missão de desacelerar o transatlântico da economia americana para controlar a inflação. E ao desacelerar, essa expectativa de desacelerar uma economia como a dos Estados Unidos faz com que a expectativa por uma demanda de commodity, petróleo, de minério de ferro caia, né? Então, assim, você trabalha com a expectativa futura. E a expectativa futura para essas commodities, nesta janela da semana passada, ela ficou muito aquém. Ok? Bom, seguindo aqui, vamos só dar uma passada no como que a gente começou o ano
pelo mundo, tá? A Bolsa Brasileira caindo aí 5%, S&P fazendo máxima histórica, atrás de máxima histórica esse mês de janeiro, né? Então, subindo aí quase 4%, Eurostock subindo aí quase 3%. Vale lembrar que essa positividade do Eurostoxx, ela veio principalmente depois da decisão de política monetária por lá, onde o mercado interpretou que a fala da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, foi dovish, e eles inclusive passaram a precificar o primeiro corte de juros na Europa para maio, tá? Então eles anteciparam. E isso fez com que as bolsas por lá surfassem essa positividade. E a China, como nós já viemos comentando, caindo consideravelmente esse ano. Vale lembrar que do dia 31 para o dia 1º de janeiro, o Xi Jinping, que é o presidente da China, em seu discurso, que foi bem impactante, tá? Na medida em que, nessa virada de ano, né, ele fez um discurso em que ele sinalizou preocupações, não, ele sinalizou preocupações em relação à economia chinesa. É muito, muito raro o presidente da China, ele vir a público e falar mal de sua própria economia, tá? Então a gente começa o ano desse jeito. Aí nós temos indicadores econômicos fracos na China, um estímulo ou outro sendo anunciado ali, depois vem essa questão do setor imobiliário aí com a Evergrande, que foi na semana passada, enfim. Fato é que a China está no radar dos investidores, porque afinal de contas ela é a indústria do mundo, né? Mas, por enquanto, fechamento bem negativo aí para o mês de janeiro da Bolsa da China. Vale lembrar, minha gente, que esse fechamento de janeiro da nossa Bolsa, essa queda, ela é uma das piores dos últimos não sei quantos anos. Então, assim, a gente começa o ano com um pé bem esquerdo aí em relação ao nosso próprio histórico, tá? Quando a gente olha para o dólar forte no mundo, tá? Na medida em que nós temos aí, de novo, se a gente olhar para o transatlântico do mundo, que é os Estados Unidos, se a gente tem uma expectativa de juros altos por mais tempo, o carry trade de todos os outros países acaba ficando desfavorável, porque é mais cômodo para o investidor investir nos Estados Unidos, que é uma potência, é seguro, né? O ativo mais seguro do mundo hoje é considerado ainda a renda fixa americana. É melhor hoje eu deixar o dinheiro lá, já que os juros agora lá tá alto, tá pagando bem, é seguro, do que eu pegar o meu capital e investir, procurar algum lugar no resto do mundo em que é muito mais arriscado para mim investir. E aí hoje eu tenho um diferencial de juros que não justifica tanto risco, tá? Existe um diferencial de juros? Sim. Vamos lá. O investidor, ele ganha mais dinheiro na renda fixa do Brasil do que dos Estados Unidos? Sim, de um modo geral. Sim. Só que e o risco Brasil? É muito maior do que o risco americano. Então, para o investidor, ele fala, o risco pesa, entendem? E se lá os juros vão ser mantidos altos por mais tempo, tira aquele ânimo do investidor estrangeiro, e não só Brasil também, gente. Estou falando, dei o exemplo de Brasil, mas estou falando do mundo inteiro. Não faz sentido ele arriscar tanto. Ele vai arriscar uma pequena parcela ali, não é que ele não vai arriscar nada. Ele vai arriscar uma pequena parcela ali nos emergentes, em outros países que são promessas de potência e etc, mas querendo ou não, no final das contas, a maior potência mundial hoje está pagando muito bem. Vale lembrar que os Estados Unidos teve juros a praticamente zero por muitos anos. Aí hoje você pega a maior potência mundial pagando mais de 5% de juros, poxa, super investimento atrativo, entendem? Então isso mantém o dólar no positivo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Bom, no mês de janeiro a gente fecha com o minério de ferro no negativo, que corrobora para a negatividade da nossa bolsa, já que a Vale tem um dos maiores pesos aí, né, do nosso Ibov. E o petróleo, no final das contas, né, depois dele subir um monte aí, ele acabou fechando dentro de uma estabilidade, como eu comentei com vocês, ok? Bom, vamos lá, passando esse gráfico que vocês estão vendo, que é a janela da semana passada, depois a gente vai vir acumulando o mês de fevereiro, tá? Para quem tá começando o vídeo agora, o que eu faço nessa janela aqui? A gente dá um zoom no Brasil, depois de ter tido um panorama mundo, a gente dá um zoom no Brasil e toda semana eu trago a visão acumulada do mês, tá? Como a gente só teve 2 dias de fevereiro aí, resolvi trazer a visão da semana. Então nós tivemos a nossa bolsa em queda, né? Como a gente já viu muito bem, e o nosso dólar em alta, tá? Vamos lá, a gente já falou aqui que o Tribunal de Hong Kong decreta a liquidação da Evergrande, foi na segunda-feira, manteve a nossa bolsa negativa, porque isso afetou commodity, portanto afetou a nossa Vale e mantém o nosso dólar no positivo. Vale lembrar que segunda-feira também os investidores estavam com o pé no freio aí nos mercados, principalmente porque teria decisão de política monetária nos Estados Unidos, né, minha gente? Quando chega na terça-feira, a gente tem divulgação do JOLTS, né? Os dados de oferta de emprego lá nos Estados Unidos veio mais forte do que o esperado, dando um balde de água fria nos investidores. Sim, vale lembrar que na segunda-feira a gente teve a divulgação do relatório de refinanciamento do Tesouro Americano,
tá? E isso trouxe positividade para as bolsas, pelo menos as dos Estados Unidos, e uma queda dos juros por lá, na medida em que a emissão de dívida para o próximo trimestre ficou abaixo do que o mercado esperava e abaixo da última divulgação desse relatório, que traz um alívio para o fiscal dos Estados Unidos, que também estava ali no radar dos investidores. Né? Então, assim, tivemos o relatório de refinanciamento do Tesouro Americano como um ponto positivo da semana, tá? Resultado fiscal de 2023 do Brasil decepciona, corroborando aí para a gente começar a semana no negativo e o nosso dólar no positivo, tá? Tivemos aí na quarta-feira decisão de juros nos Estados Unidos, então a nossa bolsa que estava positiva acaba devolvendo no final da tarde, lembrando que a decisão de juros é à tarde, né? Acaba devolvendo no final da tarde toda a alta, porque tivemos um discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, bem hawkish. Na verdade, sim, o discurso gerou bastante volatilidade, mas a frase final, na reta final ali de perguntas e respostas dele de não vejo uma probabilidade alta, muito pelo contrário, ele fala, não, eu vejo uma probabilidade muito baixa de cortarmos os juros em março. Ele deixa muito claro, não houve dúvida nessa hora em que ele fala isso. Aí nessa hora o mercado azeda, né? Então a gente tem aí a nossa bolsa também seguindo a movimentação mundial e o dólar também positivando por aqui, tá? Bom, sim, aí na quarta-feira também tivemos decisão de juros aqui no Brasil, mas não teve nenhuma surpresa, tá? O Banco Central brasileiro já tinha contratado um corte de 0,5 bips, foi isso que ele fez. O comunicado ficou muito igual ao último comunicado, então assim, não houve nenhuma surpresa em relação à decisão de juros aqui do Brasil, tanto que não fez preço, né, no nosso mercado na quinta-feira, como a gente pode ver por aqui. E na sexta-feira a gente teve o payroll dos Estados Unidos, que surpreendeu absurdamente, né, minha gente? Todos os dados vieram acima do esperado, e um ponto importante, os dados anteriores foram revisados para cima. Vale lembrar que o mercado está bastante incomodado com essa revisão de dados relacionados a payroll, a NFP, lá nos Estados Unidos, tá, minha gente? Todos os dados foram revisados, todos os dados, porque assim, quando um dado é divulgado, o dado anterior ele pode sofrer revisão, isso acontece no mesmo instante de divulgação, e praticamente no ano inteiro, nos últimos 12 meses, todos os dados de payroll foram revisados, o passado, tá? Isso é ruim, né, para o mercado. De qualquer forma, nós tivemos dados muito fortes de payroll e o último dado também foi revisado para cima de maneira muito expressiva. Taxa de desemprego caiu, ganho médio por hora trabalhado subiu, que é a inflação do trabalhador. Então, assim, todos os dados vieram hawkish, todos os dados vieram muito fortes. Não à toa, vocês estão vendo essa barra gigante de queda aqui na nossa bolsa e a de alta aqui do nosso dólar, tá? Vale lembrar que nesse mesmo dia aqui o mercado americano ele fez essa movimentação relacionada ao payroll, porém, ao longo do dia ele também precifica o balanço da meta que eu comentei com vocês, tá? Foi uma disputa aí de drives, né, para a movimentação da bolsa do S&P. Bom, mas é isso, acho que nós falamos das principais coisas que aconteceram na semana passada, trouxe muita volatilidade no mercado, trouxe muita oportunidade legal no mercado, tá? E vamos falar dessa semana. Ok? Bom, vamos lá. Os indicadores começam hoje, tá? Hoje vai ser divulgado lá na China o PMI de serviços Caixin. Atenção a esse PMI de serviços, tá? Hoje à noite também nós vamos ter uma entrevista que foi gravada já na quinta-feira passada. Então nós temos uma entrevista do Jerome Powell, que vai ser divulgada, se eu não me engano, às 9 da noite. Tá? E o mercado vai parar para ouvir o que ele tem para dizer. Vale lembrar que como essa entrevista foi gravada na quinta-feira passada, ele não fala de payroll, né? Porque ele não podia ter falado numa entrevista gravada de um indicador que seria divulgado no dia futuro, né? Seria a informação privilegiada para quem estivesse ali participando da gravação da entrevista. Então, muito provavelmente ele não vai falar disto, dos resultados de payroll, nessa gravação que vai ser divulgada no dia de hoje, mas de qualquer forma, é uma gravação feita depois da decisão de política monetária que teve na quarta-feira por lá. Esse programa em que ele vai participar é um programa em que fazia bastante tempo que ele não participava lá nos Estados Unidos e que geralmente quando ele participa, grandes insights são trazidos à tona no mercado. Então assim, tenham muita atenção amanhã de manhã quando vocês forem fazer o panorama matinal para entender o que ele falou, como que o mercado da madrugada já movimentou e precificou isso daí e o impacto disso nos nossos ativos aqui, certo? Bom, além dessa fala, só para completar a fala dele, além dessa fala de hoje, ele vai dar uma entrevista, assim, existem alguns meios de informação que eu consulto aqui que sinalizam que amanhã terá uma nova entrevista com ele. Porém, não tem nada no Invest, mas mantenham isso no radar de vocês aí. Se eu tiver mais informações, eu trago, e amanhã no resumão eu trago de qualquer forma também, mas deixem isso no radar de vocês, ok?
Bom, e a gente também tem o PMI de serviços lá do Japão, que vai ser divulgado tudo no dia de hoje. Indo para segunda-feira, como sempre, a gente vai ter o Boletim Focus aqui no Brasil, e no Brasil, na Alemanha, na zona do euro, no Reino Unido e nos Estados Unidos, a divulgação de PMI composto e PMI de serviço. Nos Estados Unidos também o ISM, atenção que ele é mais importante no sentido de trazer mais volatilidade do que o PMI de serviços, e ele é divulgado um pouquinho depois, tá? Fiquem atentos a esse discurso do Powell, que pode acontecer ou não na segunda-feira, tá? E amanhã também, minha gente, vai ser divulgado esse relatório, tá? Que ele não tem necessariamente uma hora para ser divulgado, mas eu trouxe aqui para vocês por conta do momento que a gente está vivendo novamente, tá? Esse relatório, a tradução dessa chama SLOWS, tá? A gente fala SLOWS, é Senior Loan Officer Opinion Survey. O que é isso aqui? É um indicador de crédito dos Estados Unidos, tá? Basicamente é uma pesquisa que é feita com vários bancos lá dos Estados Unidos para entender como é que está o crédito no país. Então, assim, as perguntas elas giram em torno de entender se os bancos estão facilitando ou dificultando o acesso a empréstimo por parte deles para com os clientes. Então, como é que está o acesso ao crédito imobiliário, ao corporativo, para fazer um empréstimo de uma pessoa física? Como é que está a parte de cartão de crédito? Enfim, como é que os bancos estão em relação a fornecer ou não crédito para a sociedade americana, tá? Então é basicamente isso que a pesquisa traz. Da última vez essa pesquisa fez preço, tá? Que acontece? Se os bancos eles estão dificultando o acesso ao crédito de um modo geral na economia americana, significa que eles estão se protegendo de algo. Isso acende um alerta, tá? Esse relatório serve para isso. Isso acende um alerta. E vale lembrar que se os bancos eles estão dificultando por alguma razão o acesso ao crédito, significa que os bancos estão emprestando menos, porque se eles estão dificultando, está ficando mais difícil, menos pessoas, empresas estão pegando menos empréstimo, está pegando empréstimo, né? Então isso significa que eventualmente isso vai se refletir no balanço dos bancos, o balanço dos bancos vai piorar, isso vai se refletir no mercado de ações, e isso pode ter um efeito, obviamente tem um efeito na economia, né? Afinal de contas, se os bancos estão dificultando o empréstimo, né, o acesso ao crédito para a sociedade americana, pessoa física, corporativos, setor imobiliário, etc., isso tem efeito de desaceleração econômica, às vezes muito mais rápido do que uma política monetária. Tá? O crédito para uma economia é algo extremamente importante e sensível, tá? Para o crescimento ou um recuo, uma desaceleração daquela economia. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Esse é um indicador trimestral, tá? Que ele é divulgado sempre depois da decisão de política monetária lá dos Estados Unidos. E lembra em algum resumão da semana passada que eu comentei com vocês que os bancos regionais dos Estados Unidos voltaram para o radar na medida em que aquele banco de New York, esqueci a sigla, que comprou o Silicon Valley Bank, aquele banco que quebrou lá no início do ano passado nos Estados Unidos, reportou um balanço terrível, péssimo, e fez com que as ações desse banco caíssem 40%. Comentei isso com vocês no resumão da semana passada. Fato é que, segundo alguns analistas dos Estados Unidos, não tem risco de se espalhar essa crise que está concentrada nesse banco regional lá dos Estados Unidos, mas não custa nada a gente acompanhar esse assunto e colocar no radar aí essa questão de bancos regionais de novo à tona, que ainda mais que nós temos aí a expectativa de juros nos Estados Unidos higher for longer, o que eventualmente pode trazer uma empresa aí não aguentando esses juros tão altos lá nos Estados Unidos por tanto tempo. Bom, fato é que esse indicador vai ser divulgado no dia de manhã e eu queria que vocês colocassem no radar de vocês, porque às vezes vocês estão operando, acontece uma super volatilidade, não tem um indicador econômico sendo divulgado no Investing, vocês não entendem o porquê. Este indicador vai ser divulgado amanhã. Certo? Espero que tenham entendido aí meu ponto. Bom, na terça-feira, aqui eu falei tudo, né? Na terça-feira, encomendas à indústria na Alemanha, vendas no varejo na zona do euro, aqui no Brasil a ata do Copom e o GPDI. Em se tratando da ata do Copom, como o comunicado ele veio praticamente idêntico ao último, não trouxe muita novidade para o mercado vai olhar essa ata com mais cautela, tá? Com mais minúcia, para buscar pistas que não foram dadas no comunicado da semana passada, principalmente em relação ao mercado estar ansioso, porque assim, a inflação do Brasil ela tem caído
um pouco mais rápido do que o mercado esperava. O que traz para o mercado a expectativa de que o Banco Central brasileiro comece a cortar os juros por aqui de uma maneira mais acelerada. Porém, agora a gente tem um fiscal voltando para o nosso radar. Então, assim, o mercado vai buscar pistas aí em relação a esse tema na ata do Copom, já que o comunicado veio muito idêntico ao último, tá? Bom, nos Estados Unidos, vamos lá, nessas últimas semanas, os leilões eles não têm trazido tanta volatilidade quanto os do ano passado, os do finalzinho do ano passado, porque os juros dos Estados Unidos já tinham dado uma arrefecida boa. Agora, com esses dados mais fortes dos Estados Unidos, que foram divulgados na semana passada, principalmente o payroll, a fala do Powell, que foi mais hawkish na quarta-feira, na decisão de política monetária por lá, isso acabou elevando aí o patamar dos juros dos Estados Unidos de novo. Neste contexto, eu acho que vale a pena ficarmos de olho nos leilões que vão acontecer essa semana, porque pode ser que a volatilidade volte de novo para o radar dos investidores nessa divulgação desses indicadores, tá? Então, a gente vai ter leilão da Note de 3 anos na terça-feira nos Estados Unidos. Quarta-feira, produção industrial na Alemanha, balanço orçamentário aqui do Brasil, considerando que o fiscal do país está no radar, acho que vale a pena acompanhar isso daqui. Dados de vendas no varejo. Nos Estados Unidos, leilão da Note de 10 anos e à noite, na China, divulgação do CPI e do PPI. Na quinta-feira, minha gente, eu trouxe aqui especificamente um dado do México, que vai ser divulgada a inflação ao consumidor por lá e vai ter decisão de juros por lá. Tá? Em algum momento eu também comentei com vocês que o México ele é um emergente tanto quanto o Brasil. Então ele concorre mundialmente com esse capital de investimento estrangeiro. Né? Um investidor ele quer investir no emergente, ele vai olhar para o Brasil, ele vai olhar para o México, ele vai olhar para a África do Sul. Entendem? Então, o mercado vai ficar de olho na decisão de juros, lembrando que eles não começaram a cortar os juros lá ainda, tá? E o mercado vai ficar de olho se eles vão cortar ou não, e principalmente em relação ao guidance. O que o Banco Central mexicano vai falar em relação às próximas reuniões? Será que eles vão dar uma expectativa de corte de juros por lá? Ou será que eles não vão dar? A depender do que acontecer na decisão de juros e na comunicação do México, pode fazer preço no dólar daqui do Brasil. Tá? Porque, de novo, a gente disputa fluxo de capital com eles por ser um país emergente também. Ok? Aqui no Brasil vai sair o IPCA, muito importante, IPCA fechado já agora, né? Nos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego, leilão do bonde de 30 anos, tá? Na sexta-feira começa o Ano Novo Chinês, que são 2 semanas praticamente de feriado, o que deixa a gente aqui às cegas em relação à cotação do minério de ferro, tá? A gente vai ter a divulgação do CPI na Alemanha e crescimento do setor de serviços aqui no Brasil. Tá? Além desses indicadores econômicos, vocês veem, minha gente, que a agenda de indicador econômico dos Estados Unidos está bem esvaziada. Mas o que pega nos Estados Unidos essa semana? Fala de membros do Banco Central americano. Os Fed Boys estão com a agenda recheada de falas ao longo de toda a semana. Eu não coloquei aqui para vocês porque era muita fala para eu colocar aqui. Mas o que vai pegar essa semana nos Estados Unidos não é tanto os indicadores econômicos, como vocês podem ver, não tem praticamente nenhum. É claro que esses aqui a gente tem que dar uma atenção. Mas o que vai pegar por lá essa semana é o posicionamento dos membros do Banco Central americano, depois de tudo que aconteceu na semana passada, que a gente já falou aqui. Coloquem isso no radar de vocês. Tá? É lógico que essa semana a gente vai continuar acompanhando a geopolítica, principalmente lá no Oriente Médio, tá? Nos Estados Unidos, já comentei os discursos dos membros do FONC, não só do FONC, do Fed de um modo geral, tá? Atenção a notícias relacionadas a bancos regionais nos Estados Unidos, tá? Sim, aqui no Brasil a temporada de balanços dá uma acelerada com destaques para bancos. Essa semana a gente tem Itaú, BTG, Bradesco e Banco do Brasil. Existem outros balanços essa semana, mas eu estou destacando esses daqui, que o bloco financeiro do IBOV, ele tem um peso considerável aí que pode fazer movimento no nosso IBOV para quem opera índice no índice, tá? Bom, também fiquem atentos aí em relação à reunião do Conselho da Vale, tá? Porque não houve um consenso na semana passada em relação à condução de quem seria o CEO de lá, depois de todo o ruído que o governo queria colocar o Manteiga e etc. Aparentemente, esta reunião ficou adiada para essa semana. Vamos ficar atentos em relação a isso daí. E, obviamente, como eu falei com vocês, Brasília volta do recesso parlamentar e aí o fiscal volta para o radar dos investidores de novo, porque as movimentações em Brasília tendem a acontecer, a começar agora. Eu não sei porque a gente está na véspera de carnaval, né? Aí, enfim. Mas, de qualquer forma, deixa no radar de vocês por aí, certo? Voltando aqui. Bom, então é isso, minha gente. Eu desejo para vocês uma excelente semana. Espero que vocês tenham entendido tudo que está por vir. Espero que tenha ajudado vocês a recapitular
tudo que aconteceu até agora, tá? E eu vejo vocês no resumão de amanhã e não deixem de deixar o like aqui. Sim, na quinta-feira eu não fiz vídeo, eu deixei um anúncio, um story no meu Instagram. Geralmente, gente, esses avisos eu ponho no meu Instagram. Quem não tá no meu Instagram, vai lá no meu Instagram e me segue, @fer_raime, tá? Vai lá e me segue, porque eu coloquei lá, apareceu uma oportunidade de uma consulta médica que eu tava aguardando aí o agendamento, e foi bem no horário do resumão. Então, eu fui para essa consulta e acabei não fazendo vídeo, mas eu deixei o recadinho lá no Instagram. Aí, para quem tá acompanhando só do YouTube aqui, não fica sabendo disso, tá? Mas vai lá que essas notícias, esses recados eu ponho lá, ok? Bom, agora sim, é isso. Boa semana, bom restinho de domingo e eu vejo vocês no resumão de amanhã. Tchau!